Hélio Melo, grande cultor de letras, fala de grandes figuras do ICO antigo, enaltecendo Heráclito Graça. Vejamos trechos do discurso do Dr. Hélio Melo no dia da posse como membro da Academia Brasileira da Língua Portuguesa. Abrem-se-me, solenemente, as portas desta academia, e nela penetro sentindo, já em seu vestíbulo, as altas responsabilidades de que sou, neste momento. Confesso, meus senhores, que não sei por onde começo estas linhas, nem como acabá-las. Digo como o velho Machado, ante mim, tudo confuso. Perguntei-me a mim mesmo qual seria a razão de tão honrosa deferência, e a resposta, tive-a na generosidade da vossa escolha, numa demonstração de apreço a este cultor do vernáculo, com a alma comovida, que é do meu vosso chamado, para participar convosco da grande missão a que se propõe este organismo cultural. Crede-se sinceramente, no reconhecimento da vossa fidalguia, para a qual não tenho palavras como que vou-lo agradecer. E aqui tendes, doravante, uma humilde voz do meu estado nesta academia. Ensija honra, e imensa satisfação com que compartilho o vosso convívio. Andastes bem avisados, fazendo figurar na galeria dos patronos desta academia, a figura exponencial de Heráclito Graça, renomado filólogo e homem de larga projeção no cenário intelectual do Brasil. Dentre os mais expressivos vultos da filologia nacional, que compõem o quadro de patronos desta instituição cultural, não poderia faltar o nome do inovidável mestre cearense. Esta academia veio apenas glorificar um alto valor e conhecê-lo publicamente. Heráclito de Alencastro Pereira da Graça, abriu os olhos à vida, no dia 18 de outubro de 1837, na então Vila do Icó, que 5 anos após o seu nascimento, era arraial de Nossa Senhora do Ó, hoje próspero município do meu estado natal, o Ceará. O município de Icó situa-se numa planície de terras ubertosas na chamada Zona do Sertão do Salgado, onde passa o rio do mesmo nome. Distante 375 quilômetros da capital cearense, Icó, no entanto, antecipou-se ao movimento abolicionista, pois, a 25 de março de 1883, libertava seus escravos em meio à alegria geral da população. Sua paróquia, fundada em 1700, sob a invocação de Nossa Senhora da Expectação, possui várias igrejas antigas, verdadeiras obras de arte do estilo colonial. Tornou-se o Icó um dos centros econômicos de todo o Vale do Jaguaribe, pelas relações comerciais com cidades limítrofes, sendo a carnaúba e a pecuária a base da sustentação econômica do município. Terra que deu ao Ceará e ao Brasil notáveis figuras de homens de letras, jurisconsultos, ministros, governadores e generais. Destes, podemos destacar o comandante Antônio Pinto Nogueira Accioli, deputado-geral e senador do Império, que governou o Ceará pelo espaço de 3 quatriênios. Foi figura de proeminência da política brasileira, pois era considerado um dos mais poderosos chefes de partido político no norte do país. O conselheiro Tristão de Alencar Araripe, o pai de Araripe Júnior, um dos maiores críticos literários do Brasil, o qual foi prestigiosa figura da política e das letras jurídicas do país, tendo sido presidente do Rio Grande do Sul, bem como do Pará, deputado-geral pelo Ceará por várias vezes, foi membro do Supremo Tribunal Geral pelo Ceará, por várias vezes, foi membro do Supremo Tribunal Federal, tendo antes presidido a Relação de São Paulo. No governo Deodoro da Fonseca, exerceu o cargo de ministro da Fazenda e depois da Justiça. Além de parlamentar e historiador, era jurisconsulto especializado em vários ramos da ciência jurídica, tendo escrito sobre direito civil, administrativo, criminal, judiciário e eleitoral. Deixou alentado número de discursos e conferências a respeito dos mais variados assuntos. Dominava línguas vivas e mortas, de que legou inúmeras traduções para o vernáculo. Os generais Antônio Bernardo de Figueiredo e Antônio Carlos da Silva Piragibe, ambos heróis da Guerra do Paraguai, donde voltaram cobertos de medalhas e condecorações. O conselheiro Raimundo Ferreira de Araújo Lima, magistrado no Ceará, em Alagoas e no Paraná, deputado-geral por mais de uma vez, tendo ocupado, no gabinete de 29 de setembro de 1870, a pasta da guerra. O cônego Constantino Gomes de Matos, que, além de ardoroso baluarte da abolição, foi jornalista de evidência em Pernambuco, foi cura da Sé, em Fortaleza e bispo resignatário do Rio Grande do Sul. O desembargador Gervásio Cícero de Albuquerque Melo, que foi deputado provincial e presidente do Piauí,
onde se revelou notável administrador. O desembargador Álvaro Gurgel de Alencar, acatada figura da magistratura cearense, tendo se dedicado às pesquisas históricas como um dos componentes do Instituto do Ceará. O deputado Belisário Cícero Alexandrino, vulto de projeção da política de minha terra, cuja presidência ocupou interinamente. O Dr. Benjamin Graça, que foi secretário do governo do Espírito Santo, e cônsul-geral do Brasil em Iquitos. E por fim, o padre Messeno Clodoaldo Linhares, deputado provincial em 4 biênios, e culto sacerdote, por sinal, o primeiro que se ordenou no Ceará. Como vedes, senhores, Icó foi um celeiro de figuras atuantes na vida política e administrativa do país, e dele emergiu o patrono de minha cadeira nesta colenda corporação, cuja memória todos nós, nesta hora iluminada e serena, estamos a reverenciar. Vamos encontrar o Icó, a época do nascimento de Heráclito Graça, com a mesma paisagem nordestina de todo o sertão cearense. Com carros de boi, com rodas de pau d'arco, gemendo pelas estradas adustas e poeirentas que formavam as próprias ruas da cidade, ainda sem o influxo da civilização e fazendo comércio com Aracati, outro recanto importante da terra cearense. Seu clima quente na época do verão, numa média de 30 graus centígrados, sobressai-se por seus prédios antigos, alguns de fachada de azulejo, com aspecto senhoril, guardando, em toda a plenitude, com seu acentuado estilo barroco, a influência da colonização portuguesa. Região encandecida pelo sol ardente nos ásperos rincões de meu estado natal, apresenta hoje, quase os mesmos aspectos sociais e econômicos das grandes cidades do interior cearense, com os dramas climáticos que se desenrolam periodicamente naqueles imensos pedaços do sertão bruto. Heráclito Graça era filho do Dr. José Pereira da Graça, barão do Aracati, e de Dona Maria Adelaide da Graça. Cândido de Figueiredo supunha que ele era maranhense e, neste erro, incorrera, também os jornais do Rio de Janeiro, ao noticiarem o seu passamento, e o conde de Afonso Celso, em seu discurso que proferiu na Academia Brasileira de Letras. Heráclito, na verdade, passou grande parte de sua vida no Maranhão, como veremos adiante, fato que procede o engano. Descende ele de uma linhagem de nobre família do Ceará, que tem suas raízes em Aracati, donde seu pai fora transferido como juiz do Icó. O conselheiro José Pereira da Graça já havia tido outro filho com o nome de Heráclito, batizado em 6 de janeiro de 1837, pelo padre Joaquim José Coelho. Após uma infância discutida, inquieta, como geralmente acontece com os meninos do Nordeste, realizando os estudos primários e secundários, quando se lhe despertou o gosto dos livros, Heráclito fez seus preparativos na cidade de Recife, onde se bacharelou em Direito, em 1856, com apenas 19 anos de idade. Deixou lá como acadêmico, um rastro brilhante de sua extraordinária inteligência e dedicação aos estudos. Datam desta época, suas primeiras produções literárias, tanto em prosa, como em verso, reveladoras do seu talento. Foram realmente as atividades culturais, dentre todas que exerceu, as que mais lhe grifaram a vida, e o tornaram conhecido. Concluído o curso jurídico, passou a residir no Maranhão, acompanhado do ilustre pai, que ia tomar posse no cargo de desembargador do Tribunal da Relação da Terra de Gonçalves Dias, e foi mais tarde, nomeado ministro do Supremo Tribunal de Justiça. E aí vemos a exaltação justa que fez o Dr. Hélio Melo, a um dos mais ilustres filhos do Icó. Em Fortaleza temos uma rua com o nome do grande filólogo, que é a continuação da rua, ou Avenida Duque de Caxias. Apoio cultural. Tigoline, bolsas e mochilas. Facebook, tigoline.bolsas e mochilas. Site, tigoline.com.br.